noite! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? A gente hoje vai falar sobre como deixar de priorizar o outro e começar a ser protagonista da sua própria vida, né? A gente tende muito a priorizar a opinião do outro, os desejos do outro, as vontades do outro e não se prioriza. Então, a gente vai pensar um pouquinho aqui em como encontrar homeostase, como encontrar o meio termo, como encontrar equilíbrio entre você aprender a dizer não, você aprender a ponderar e falar, não, isso não posso, isso já é demais para mim, e você aprender a ceder quando for necessário. Quando for necessário, mas sempre encontrando equilíbrio, de forma que isso não te machuque, não te incomode, não te fira. Então vamos lá. Primeiro, eu acho importante a gente começar, então, colocando o que significa protagonista, né? Porque a live não é sobre você ser protagonista da sua vida. Então, ser protagonista é você ter o papel principal dentro da tua vida. Por que eu fiz questão de colocar isso? Porque as pessoas, elas passam a viver de forma que sempre colocando o outro como principal dentro da tua vida. E não necessariamente precisa ser assim, né? Quando você se coloca enquanto papel principal da sua vida, então você é o centro da tua vida. E aí o que vem em torno vai ganhando as suas importâncias, suas devidas importâncias, digo eu. Mas sendo sempre você o papel principal, sendo sempre você a prioridade. E o que é prioridade? Aquilo que vem primeiro. Então, vamos pensar o seguinte, muitas pessoas elas começam a priorizar filho, marido, amigo, pai, mãe e não se coloca enquanto papel principal, não se coloca enquanto pessoa atuante, pessoa desejante, pessoa importante dentro da sua própria existência. E é importante que a gente pense a respeito disso, porque é uma forma de você combater a bendita da ansiedade que a gente vem trabalhando aqui, né? Então, vamos lá. As pessoas elas não se priorizam, elas não se colocam em primeiro lugar, elas não se colocam enquanto papel principal. Isso vocês já entenderam. Creio eu que vocês façam assim também, né? Sempre, de alguma forma, alguém talvez venha primeiro que você. E aí você pode perguntar, mas isso não é ser egoísta? Não. Isso não é ser egoísta. Egoísmo é aquela pessoa que só pensa nela. Egoísta é aquela pessoa que só pensa nela. É aquela pessoa que não pondera a opinião do outro. É aquela pessoa que não se importa com o bem-estar do outro. Que não se importa que suas relações sociais sejam defasadas, elas sejam prejudicadas por conta das suas atitudes, das suas escolhas. Não é essa a questão aqui. A questão aqui é se colocar em primeiro lugar, ponderando como vai ser a vida e o impacto no outro. Fala, meu amigo Brambila. Querido, grande prazer revê-lo aqui. Fico feliz que tenha ajudado a você também essas lives, né? Então vamos lá, né? Vamos pensar o seguinte. O egoísta é aquele que não dá importância para os outros, né? Então não é essa a proposta, não é o Mind não está falando para vocês assim, virem todos egoístas, não se preocupem mais com os outros, não faça mais para o outro, até porque seria extremamente incongruente. Não estou eu aqui fazendo lives para poder ajudar as pessoas? Então não é essa a questão, tá? Não é a questão de se tornar egoísta. A questão aqui é além. A questão aqui é, ainda que se priorizando, sendo o protagonista da tua vida, você vai se preocupar com o outro, mas não vai priorizar o outro. Vai ficar mais claro durante. Um exemplo bem clássico, bem legal de colocar aqui, é o exemplo da máscara dos aviões, né? Já tá batido, já tá clichê, mas cabe, é muito legal. Quando você tá num avião e tem alguma turbulência, algum problema, cai as máscaras de oxigênio, certo? Certo. E aí, qual a instrução? A instrução é, coloque primeiro em você,
para depois colocar nos outros. Ainda que o outro seja seu pai idoso, ainda que o outro seja seu filho, ainda que o outro seja sua mãe, sua mulher, sua esposa, porque talvez o nosso instinto seja de salvar o outro e não se salvar. Mas por que a orientação é essa? De coloque primeiro em você para depois colocar no outro. A orientação é essa porque se você ainda está apto e consciente a conseguir colocar a própria máscara em você, então, quando você consegue colocar a máscara em você, você não vai desmaiar, você não vai ter um mal súbito, você não vai passar mal, ou qualquer coisa do gênero, né? Você não vai apagar. E aí sim, estando alimentado por oxigênio, né? Colocou a máscara, estando alimentado por oxigênio, você consegue ajudar as pessoas à sua volta. Por que isso é importante? Porque é exatamente assim na nossa vida. Né? As pessoas, elas se doam tanto para o outro, elas dão tanto para o outro, elas fazem tanto pelo outro e esquecem de cuidar delas mesmas. E aí nessa que elas esquecem de cuidar delas mesmas, o que acontece? Quando ela deixa de cuidar dela, ela vai se acabando aos pouquinhos. E nessa que ela vai se acabando aos pouquinhos, vai chegar uma hora, e eu já vi muito isso acontecer, vai chegar uma hora que não tem mais você para você doar para o outro, não tem mais você para você cuidar do outro. Vamos pegar o exemplo aí de muitas pessoas que eu tenho enquanto paciente, né? Muitas histórias muito parecidas, de filhos que têm pais idosos que precisam cuidar desses pais. E aí qual que é o grande problema? A pessoa ela se dá tanto para cuidar do pai idoso, ela se dá tanto, ela se acaba tanto, ela se negligencia tanto, que quando ela chega para mim, ela já não consegue mais cuidar do pai, porque ela não tem energia, ela não tem força, ela não tem motivação, porque ela acabou tudo que tinha dentro dela mesma, e ela não tem mais ela para doar para o próximo. Então essa é a grande importância de você se cuidar e de você se priorizar. É importante até para que você possa cuidar e então se doar ao próximo. Então não se deixe acabar para que você consiga ajudar o outro, né? E aí a gente entra naquela questão importante, né? Por que você quer agradar tantas pessoas? Né? Fica querendo agradar, fica querendo agradar, fica querendo agradar. Não diz não, né? As pessoas não sabem dizer não. Dizer não é algo extremamente importante em qualquer área da tua vida. Dizer não é extremamente importante quando você está criando um filho. Eu sei, eu tenho 2. E eu já tenho que dizer não para a menina, que vai fazer 1 ano mês que vem. Ela já sabe o significado de não. Porque é importante que a gente ensine desde criança. Por quê? Porque a vida não vai te dizer sim o tempo inteiro. E não criamos os filhos para o mundo? Se criamos os filhos para o mundo, então é importante que eles saibam que o mundo vai dizer não para eles muitas vezes. E eles saibam lidar com esse não. Então é importante você saber dizer não para os filhos, porque a criação do teu filho que está em jogo ali é a forma como ele vai viver e atuar no mundo e a forma como ele vai saber lidar com as adversidades que vêm, com os nãos que vêm, né? Com tudo isso que acontece. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando, porque vocês recebem muitos nãos todos os dias da sua vida, né? Porque você recebe muito não. No entanto, você não sabe dizer não. Por que essa necessidade tão gigantesca de agradar o próximo? Né? E aí, cada vez que você diz sim para o outro enquanto você quer dizer não, você vai se matando aos poucos. Né? Entra naquele exemplo da paciente que tem que cuidar de um pai idoso, por exemplo. Né? Cada vez que você vai dizer sim quando você quer dizer não, você se mata um pouquinho. Você vai morrendo aos poucos, você vai se acabando aos poucos. E vai chegar uma hora que não vai ter mais. E daí onde você vai tirar? Aí é quando as pessoas... eu prefiro muito quando as pessoas chegam ansiosas até mim, né? É muito mais fácil quando as pessoas chegam ansiosas até mim, porque eu tenho muita expertise em trabalhar pessoas ansiosas. É muito mais fácil de cuidar da ansiedade das pessoas do que de uma depressão. E quando você fica dizendo sim, fica dizendo sim, fica dizendo sim enquanto você quer dizer não, é o caminho de uma depressão que você está tomando. É o caminho de uma doença muito mais séria, um agravamento psíquico muito mais severo. Então, por que eu resolvi falar isso? Porque eu vejo
constantemente isso acontecendo com vocês. Constantemente eu tenho visto as pessoas dizer sim enquanto quer dizer não. Constantemente eu vejo as pessoas buscando agradar o próximo, agradar o marido, né? E ainda assim, mesmo quando o marido lhe trata mal, isso cabe também para os homens, eu sei, né? Mas como aqui eu falo para mulheres, eu vou usar o exemplo do marido. Mesmo quando o marido lhe trata mal, mesmo quando o marido não lhe dá carinho, não lhe dá amor, não lhe satisfaz, não lhe dá o mínimo, né? E eu estou falando aqui de uma gama muito grande de pessoas. Ainda assim, né, temos essa sociedade ainda bastante machista, onde a mulher é obrigada a fazer com que os seus afazeres domésticos, fazer com que criar o filho, sair para trabalhar e não ter um reconhecimento devido. Então, que tal a gente começar a mudar? Que tal você começar a entender quais são os limites disso para o outro e para você mesmo? O problema é que as pessoas elas não sabem quais são os seus limites, elas não pensaram nisso ainda, elas não estipularam os limites delas ainda. E aí, a partir do momento em que você não sabe qual o seu limite para você mesmo, você não sabe impor o limite para o próximo, você não sabe impor o limite para o outro. Fica pensando nisso, né? Você sabe qual que é o seu limite? Você sabe o que você precisa fazer? Desculpa, você sabe o que você precisa realmente fazer para que você consiga começar a ser o protagonista da sua vida? Vamos pensar um pouco então em qual é o caminho para o protagonismo, qual é o caminho para você ser o escritor da sua história, qual o caminho para que você seja aquela pessoa mais importante da tua vida, para que você seja a pessoa que é feliz, que busca dentro de si a paz, né? O problema é que quando eu lido com essas pessoas, geralmente o que eu encontro dentro, né, da psique de cada um dentro, não é paz, não é felicidade. É muita ansiedade, é muita angústia, é muita agonia, é muita bagunça. É um caos onde a pessoa fica perdida e ela não sabe o que ela quer, ela não sabe como ela quer, nada que façam lhe agrada, nada que ela faz lhe agrada, porque vai se acabando, porque vai se esgotando, porque dessa forma que as pessoas vivem não é saudável. Ainda que a sociedade imponha que de alguma forma a gente participe desse caos em conjunto, né? Não necessariamente a gente precisa se entregar a isso e fazer com que isso aconteça dessa forma. Não necessariamente a gente precisa viver como todos vivem. E quando eu digo como todos vivem, mencionando aquele estudo da OSM antes da pandemia, onde se colocava dados assustadores, que 80% dos brasileiros são ansiosos. 80% dos brasileiros são ansiosos. Você faz ideia de quantas pessoas são isso? Eu não sei nem quantificar. Mas 80% é um número assustador. Sendo esse, então, um número assustador, é importante que a gente comece a pensar: eu quero fazer parte dos 80 ou dos 20? Eu quero fazer parte daquelas pessoas que são saudáveis, que se conhecem, que sabem quais são os seus próprios limites e sabem pôr o limite ao próximo, ao outro, aquela pessoa que tem controle na hora que ela vai comer, que tem disciplina para ela ir treinar, que tem disciplina para fazer uma higiene noturna, né? Uma higiene do sono adequada para que tenha uma boa noite de sono? Ou eu quero fazer parte dos 80% que não conseguem dormir, que reclamam porque não conseguem fazer exercício, que comem muito mal e depois se arrependem, descontam na comida aquilo que é fruto da sua ansiedade? Qual parte você quer fazer? Dos 80 ou dos 20, né? Parece até o teorema de Pareto, né? O 80-20, mas não. É um dado extremamente real. É um dado extremamente real. E aí a pergunta que fica é: por que essa necessidade gigantesca de agradar o outro? Por que essa necessidade gigantesca de agradar o outro? Qual a verdadeira importância
de que as pessoas elas gostem de você, né? Por que não saber dizer não quando é necessário dizer não? Por que que você, quando precisa falar não, fala sim? São questões que eu tenho certeza, né? Parecem tão bestas, tão óbvias, mas que a grande maioria não parou para pensar e sofre demais com a falta de autonomia das suas próprias decisões, das suas próprias palavras, né? E aí eu te pergunto, né? A gente tem essa necessidade gigantesca de agradar o outro, e se você já passou aí dos 20, talvez até antes disso, mas se você já passou dos 20, muito provavelmente você já percebeu, né? Você passou dos 30 então, dos 40, dos 50. Mas se você já passou do 20, você já tem aí 20 anos de vida. Você já tem uma vivência, né? Muitas pessoas antes disso, mas você já tem uma vivência onde você consegue perceber o que eu vou te falar agora. Você já percebeu que as pessoas vêm e vão? Pessoas que são extremamente importantes na nossa vida. Claro, salva aqui pai, mãe, né? Parentes queridos, irmãos, filhos. Mas eu digo assim, da população em geral, dos amigos, dos conhecidos, dos colegas. Você já percebeu das namoradas e dos namorados também, né? Dos ficantes, das paixonites? Você já percebeu que as pessoas vêm e vão? E que quando a pessoa vai embora, você acha que foi uma perda gigantesca e que, nossa, como eu vou conseguir conceber minha vida agora sem essa pessoa? E que não passa 1, 2 meses, já tem alguém substituindo ela. Já passa 1, 2 meses, não é que tem alguém substituindo ela, mas que conforme você vai vivendo a sua vida, novas pessoas vão chegando e se agregando. E pessoas que antes era grudado em você, hoje já não é mais. E pessoas que você não conhecia, hoje faz parte da sua vida cotidiana. As pessoas vêm e vão. E se as pessoas vêm e vão, por que a gente dá tanta importância para elas? Boa noite, Carla. Boa noite, jeito Jéssica, que chegou agora. Por que a gente dá tanta importância para as pessoas se elas vêm e vão? Chegam tantas pessoas novas, vai embora tantas pessoas que já participaram da nossa vida. É claro que a gente vai sentir falta, é claro que a gente vai ter aquele períodozinho de luto, né? Dependendo de como foi esse afastamento. Mas veja bem, as pessoas, se você já passou do 20, você já conseguiu perceber que essa é a dinâmica da vida. As pessoas vêm e vão da nossa vida. Isso é o normal, isso é o que acontece, não tem problema nisso. É assim que a vida é. E se é assim que a vida é, por que a gente dá tanta importância para a opinião das pessoas? Por que a gente dá tanta importância em agradar, em dizer sim em vez de dizer não? Por que a gente dá tanta importância às pessoas? Ah, Maite, então você está falando que eu devo ser egoísta? Não. Você está falando que eu não devo fazer por onde agradar as pessoas? Não. Por onde ajudar as pessoas? Não, não é isso que eu estou te falando. O que eu estou te falando é, se coloque em primeiro lugar. E aí, a partir do momento que você é o primeiro lugar, aí você dá importância às outras pessoas. É importante, somos seres sociais. Precisamos das outras pessoas para que a gente possa também viver. As pessoas têm papéis fundamentais dentro da nossa vida, dentro da nossa psique, dentro das nossas emoções, mas é importante primeiro que você cuide de si. É importante primeiro que você dê importância à sua opinião, que você dê importância aos seus desejos, à sua vontade. E aí sim ponderar se aquilo que a pessoa está te pedindo é importante ou não. Se aquilo que a pessoa está te pedindo você consegue fazer ou não. Faz sentido para vocês pensar dessa forma? Se coloque em primeiro lugar, seja o protagonista da sua vida. Não se preocupe tanto com a opinião alheia, né? Não se preocupe tanto com a opinião alheia porque as pessoas vêm e vão. Porque chegam pessoas novas muito importantes, assim como vai pessoas embora, que também já foram importantes. Mas que de alguma forma elas já não estão ali e talvez no futuro elas voltem, né?
A minha história com a minha esposa é muito interessante, né? Lá no meu primeiro ano da faculdade, né? A gente já vinha aí flertando, negociando, sei lá como falar isso, há um bom tempo, há um ano mais ou menos, né? E aí lá no meu primeiro ano da faculdade, só que a gente fazia isso à distância, né? Via internet, porque eu morava em Taquara, em São Miguel, não tinha esse contato. Eu fiquei um ano parado depois do colégio antes de entrar na escola, na faculdade. E aí calhou de que aconteceu algumas coisas que a gente ficou depois, né? Fiquei tentando namorá-la e ela se esquivando de mim, coitada. E aí calhou que a gente depois disso ficou 5 anos sem se falar. 5 anos afastados. Os 5 anos que eu frequentei a faculdade. E aí depois da faculdade, a primeira oportunidade que tive, comecei, né? Voltamos a nos falar. Comecei a reinvestir, porque eu já era perdidamente apaixonado por ela, tal como eu ainda sou hoje. E consegui finalmente, né? E aí a gente tá aí, junto há uns 8 anos, 8, 9 anos, né? Tô formado há 10, a gente já for casar, sei lá, por aí. Então, pessoas que são importantes, se elas forem embora, elas vão voltar. Elas vão continuar fazendo parte da sua história em algum momento. Mas é importante que você sofra, é importante que você tenha o luto, mas que você se sobressaia, que você assuma ali qual é o seu papel dentro da sua própria vida, né? Porque você tenta agradar as pessoas vêm e vão, mas você, não sei se já parou para pensar, você vai conviver com você mesmo o resto da tua vida, né? Eu não sei se você já parou para pensar, isso são palavras do professor Clóvis, mas eu não sei se você já percebeu, você vai conviver com você o resto da sua vida. Aonde você for, você vai estar lá. Tudo que você disser, você vai escutar. Então não é interessante que você goste de quem é, de que você goste do que fala, de que você tenha prazer em sua própria presença e que você lhe agrade quando há necessidade de ser agradado e diga não aos outros quando há necessidade de dizer não aos outros, para que dessa forma você não vá morrendo aos poucos, como eu falei agora há pouco, dei exemplos. Existe uma pergunta que eu faço com bastante frequência aos meus pacientes, que é assim: quais são as 5 pessoas mais importantes da sua vida? E aí quando eu pergunto quais são as 5 pessoas mais importantes da vida do paciente, o paciente fala: minha mãe, meu pai, meu filho, minha filha e meu marido. Já teve pacientes que falou minha mãe, meu pai, e aí tem um grupo de primos, de familiares que eu gosto muito e eu não vou conseguir colocar aqui, porque eu acho que vai ser de alguma forma injusto se eu não falar o nome de um, falar de outro, mas é em torno aí de umas 10 pessoas. Eu falei, não, tá bom, então né, já cria 10 pessoas aqui, mas quem? Aí meu filho e minha filha, tá bom. Faltou ninguém não? Não. Faltou você, né? E as pessoas, elas nunca se colocam. Elas nunca se colocam, né, entre as 5 pessoas mais importantes da vida dela. E por que elas nunca se colocam enquanto uma das 5 pessoas mais importantes da vida dela? E acho ainda que se eu perguntasse as 10 pessoas mais importantes, eu acho que até hoje só uma pessoa se colocou dentro da lista. E por que que isso acontece? Falta de ser protagonista, falta de autocuidado, autoamor, autovalorização. Uma valorização de si. O entendimento de que se você vai estar com você a vida toda, ora, por que não estar dentro dessa lista? Sendo que você é quem guarda todos os seus segredos. Não sei se você for boca aberta e além do segredo dos outros, você abre pro seu também, né? Mas sendo que só você conhece aquele segredo mais íntimo seu, só você está em intimidade com você, só você sabe o que realmente se passa dentro da tua cabeça. Essa é a introdução da nossa live. Isso é para você pensar um pouquinho do que é importante que você pense, é importante de que você viva, é importante que você se priorize e seja protagonista da sua vida. E sobre o que essa live não é, né?
como eu sempre falo, não é um mapa. Não é um mapa onde você... Fico feliz, Gilza, que você se identificou. Espero que daqui pra frente você consiga se priorizar e se colocar enquanto protagonista da tua vida, né? Essa live não é um mapa, né? Eu nunca trago aqui, faça isso ou faça aquilo, os meus pacientes sabem, né? Logo na primeira sessão eu sempre falo, né? Eu não vou te dizer o que você deve fazer. Eu não vou falar, faça isso ou faça aquilo, você está certo ou você está errado, porque isso depende da subjetividade de cada um, isso depende da opinião de cada um, dos desejos de cada um, isso é extremamente pessoal. Então eu não tenho como dizer aqui, olha, eu acho que você deveria fazer XYZ porque aí a tua vida vai ficar boa. Não, seria total negligência minha. Só você pode tomar as decisões da sua própria vida. Só você, dentro das suas possibilidades, dos seus desejos, dos seus julgamentos, pode fazer as suas escolhas para que assim de verdade você seja feliz, né? Então, essa live não é um mapa, não é um manual com passos de como fazer para você ser melhor, de como fazer para você ser feliz, de como fazer. Não, né? Não é isso. Também não é o psicólogo falando para vocês, seja egoísta, né? Já expliquei, não tem a ver com egoísmo, tem a ver com prioridades, tem a ver com conforto, tem a ver com escolhas, né? E eu não estou falando não se preocupe com os outros, também não é a respeito disso, né? Não é para você não se importar com os outros, a gente precisa do outro para viver. A gente precisa do outro, do que é do nosso primeiro núcleo familiar, o outro que é do nosso segundo núcleo familiar, e a gente precisa do outro que é da sociedade, os amigos, os colegas, os parceiros, etc. Não é para você não se importar com o outro. Creio que dentro da nossa existência, grande parte, ao menos da minha, é conseguir servir ao outro, é conseguir ajudar o outro. Eu acho que é isso que é ser psicólogo. Ser psicólogo não tem... Muitas pessoas talvez às vezes ainda entrem, né? Na minha época eu vi muito isso, mas muitas pessoas talvez ainda entrem na faculdade de psicologia tentando se entender. A psicologia não é sobre o psicólogo. A psicologia não é sobre a pessoa que vai ajudar. A psicologia é sobre o próximo. A psicologia é como melhorar a vida das pessoas que te procuram. A psicologia é também como melhorar a vida de quem você consegue alcançar. Eu sempre falo, eu sempre pontuo, eu até coloquei no post que eu fiz hoje cedo, né? A gente transborda de dentro de nós aquilo que está sobrando. Então, eu estava conversando até com minha esposa hoje em dia, né? Eu priorizo para que dentro de mim tenha paz, felicidade e alegria. Para que então eu possa transbordar paz, felicidade e alegria para as pessoas que estão ao meu entorno, para as pessoas que eu tenho como alcançar. E aqui, via Instagram, então, eu consigo alcançar muitas pessoas. Então, não é sobre não se importar com o outro. Sim, você precisa se importar com o outro. Sim, você não pode ser egoísta de tomar decisões para você, por você, sem fazer o cálculo de como aquilo vai afetar as outras pessoas, né? Não é sobre ignorar a dor e a necessidade do outro. Não, não é sobre isso. É sobre você se priorizar e aí sim, sobrar você para começar a servir ao outro. Sobrar você para conseguir ajudar ao outro. E por que eu trouxe esse tema? Porque esse tema é uma oportunidade de pensar, né? Essa live é uma oportunidade para você pensar a respeito do tema proposto. Porque eu sei que é a realidade da grande maioria das pessoas, né? É uma oportunidade de talvez você começar a se amar, caso você não se ame ainda. E se você não parou para pensar se você se ama, agora é a hora de você pensar e já começar com o pé direito. Porque, infelizmente, se as pessoas não se priorizam, se as pessoas não se consideram protagonistas da sua própria vida,
Muito provavelmente, então, as pessoas elas não se amam. Se as pessoas não se colocam, né, enquanto protagonistas da sua vida, enquanto prioridade da sua vida, onde, né, se a pessoa não se coloca entre as 5 pessoas mais importantes da sua vida, onde então essa pessoa vai conseguir se amar, vai ter amor próprio? Então, talvez esse seja... Eu sei que muitas vezes, né, a correria do dia a dia e as dificuldades e as contas e os boletos e criar o filho e ter que sair para trabalhar e a ansiedade, a angústia e tudo o resto é sufocante e é meio como se você estivesse se afogando. Eu sei disso, eu entendo isso, eu ajudo as pessoas a superar isso. Mas a partir do momento que você começa a dar atenção para os pontos que eu trago aqui, né, live a live, dia a dia, a partir do momento que você começa a dar atenção a esses pontos, aí você vai começar a ter uma nova perspectiva da tua vida. Você vai começar a ter uma nova perspectiva de quem você é, e aí então você conseguir modificar o contexto, modificar por onde você passa, modificar a sua vivência no mundo. Ah, Laís, como se amar, ser protagonista, insegurança do dia a dia, das cobranças, equilíbrio, sentimentos. Exatamente, Laís. Exatamente, as cobranças do dia a dia, o desequilíbrio, os sentimentos, a insegurança, né? É isso que as pessoas estão permeadas. E aí se afogam nisso, sendo que talvez a água não estivesse batendo no pescoço, talvez a água está na canela, está no joelho, né? Vocês lembram aquele episódio do Chaves que o Kiko está se afogando? E aí, eu não lembro se é a mãe dele ou se é o seu Madruga levanta ele, e na realidade a água estava batendo ali no joelho e na canela dele. É exatamente isso. Crie uma nova perspectiva de quem você é. Crie uma nova perspectiva da sua vida. Crie uma nova perspectiva dos seus problemas. Se preocupe apenas com aquilo que depende de você e que há a possibilidade de que você mude. A partir do momento que você começa a bater a cabeça e se preocupar com a opinião das outras pessoas, com os problemas que não dependem de você, aí você pira. Aí a ansiedade é certa, a angústia é fatal. Se você não tem possibilidade de mudança dentro daquilo, por que se preocupar com aquilo, né? Essa é uma oportunidade de você começar a deixar de ser vítima, né? As pessoas, elas se colocam muito no papel de vítima, por quê? Porque a partir do momento que você é vítima, você não tem culpa. A partir do momento que você é vítima, você não tem responsabilidade daquilo. Então, se você é vítima do mundo, se você é vítima do teu marido, se você é vítima dos seus pais, se você é vítima dos teus filhos, se você é vítima das circunstâncias, se você é vítima dos problemas, então você não tem responsabilidade de atuar dentro da tua própria vida, você não tem responsabilidade de mudança, você não tem responsabilidade de crescimento, você não tem a responsabilidade de se proporcionar a felicidade que você merece. Então, essa live é uma oportunidade de você parar e pensar: por que eu me coloco nesse papel de vítima? Por que eu cedo tanto para o outro? Eu cedo para o outro para eu poder reclamar de que eu fiz aquilo sem eu querer? E aí por isso que eu tô assim? Por isso que eu não tô legal? Por isso que eu não tô bem? Por isso... Já parou para pensar que talvez o seu ato de altruísmo, né, de fazer pelo outro, ainda que você não queira, seja só uma forma de você fugir das suas responsabilidades? E eu não falo das responsabilidades do dia a dia, eu falo da sua responsabilidade com você mesmo. O que eu estou oferecendo aqui é uma oportunidade de você ir para o próximo nível. É uma oportunidade de você entender quem você é, entender a sua vida, entender o outro e levantar. Sair. Eu sempre ensino isso. Sai do problema. Olha em volta. E você vai ver que é muito, muito, muito mais fácil do que você vê. Salvo, claro, sempre te falo, né, problemas de saúde sérios, problemas de morte, problemas de doenças de pessoas que amamos próximos a nós. Não é essa a questão. A questão que eu falo aqui é para os ansiosos, as ansiosas do dia a dia, as vitimistas do dia a dia,
que talvez ali agora esteja tomando uma grande de uma porrada, falando, poxa vida, olha, eu me coloco em posição de vítima. Eu me coloco numa posição onde eu não faço por mim e justifico no outro. Aquele meu grande ato de altruísmo, de fazer pro próximo, de não quer dizer não, aquele meu grande ato de altruísmo, na realidade, é uma fuga da realidade. É uma fuga de que eu sou responsável por mim, pela minha felicidade, pela minha paz. Convido vocês a aceitarem o meu convite de passar ao próximo nível, tá? Eu sempre trago o exemplo aqui de pessoas, eu acho que hoje ela está online, o primeiro exemplo que eu trago hoje, né? De pessoas que resolveram evoluir, de pessoas que resolveram entender isso, né? Eu tenho uma paciente minha de 57 anos, se eu não me engano, quase 60, e que antes da gente começar a psicoterapia, ela ainda estava no programa que eu trabalho, a gente conversava muito ali, e o grande problema dela era não saber dizer não para a mãe dela. Ela não sabia dizer não para ninguém, mas a mãe dela era o ponto fraco dela, né? A mãe dela era o ponto fraco dela. E ela não sabia dizer não. E aí a gente foi conversando, foi entendendo esses pontos que eu trago aqui para vocês. E aí ela entendeu, né? Que dizer sim não é um ato de amor. Que às vezes o não é o ato de amor, porque ela cedia às vontades da mãe já bastante idosa, debilitada, achando que de alguma forma aquilo era um ato de amor à mãe dela. E na realidade aquilo talvez muitas vezes não ajudava de fato a mãe dela, né? E aí quando ela conseguiu dizer o primeiro não para a mãe dela, ela ficou extasiada, ela ficou muito feliz. E ela veio me contar, né? E depois de um tempo a gente começou o processo de psicoterapia. E teve grandes evoluções mesmo. Inclusive uma das evoluções, ela acabou de chegar de viagem, ela foi viajar com toda a família para Porto de Galinhas e foi incrível lá a viagem dela, mandou fotos lindas, lugar bonito, né? Então, esse é um dos exemplos das pessoas que começaram a entender que ela tem que ser o protagonista da vida dela e que ela não precisa agradar o outro o tempo inteiro, né? Tem outro exemplo, uma paciente minha que ela vivia em pé de guerra com o namorado, né? E ela vivia em pé de guerra com o namorado, por quê? Porque é complicada a história, porque assim, ela cedia muito e ele não cedia nada. Ela cedia muito e ele não cedia nada. Ela cedia muito e ele não cedia nada, né? Então ela sempre estava fazendo por ele e ele nunca estava fazendo por ela. A partir do momento que ela começou o processo de psicoterapia, a gente vai entendendo o porquê, né? E o porquê é tudo isso que eu trouxe até agora, porque embora as pessoas tenham sua subjetividade, as histórias elas meio que se repetem, né? A gente tem padrões, temos paradigmas que são sociais. E ela fazia muito pelo namorado na esperança de que aquele fazer muito pelo namorado trouxesse algum ato de reciprocidade da parte dele. E não trazia. Ela fazia muito pelo namorado como uma forma de demonstrar amor para ele. E aí no final ela percebeu que ela fazia muito pro namorado porque ela então tinha uma justificativa para poder brigar quando ele não fazia por ela. E pasme, quando ela entendeu isso, ela parou de fazer tanto pelo namorado. E quando ela parou de fazer tanto pelo namorado, o relacionamento melhorou muito. Ele começou a fazer por ela. Porque era muito confortável para ele não precisar fazer por ela, enquanto ela estava fazendo tudo dentro da relação. E a partir do momento em que ela começou a reestabilizar, né, reestruturar os paradigmas, o modelo do namoro deles, ele começou a ter que, né, aquela frase, né, a água começou a bater na bunda, ele começou a se mexer. Enquanto estava na zona de conforto dele, estava ótimo. E quando ela tira ele da zona de conforto, então ele é obrigado a fazer por ela, né? E outro caso muito interessante que eu tenho, para trazer, para relatar para vocês, pacientes que são empreendedores têm muita dificuldade em lidar com os funcionários. Extrema necessidade. Tem medo de ser soberbo, tem medo de ser mandão, tem medo de ser arrogante.
E aí passa que não sabe dizer não ao funcionário quando precisa dizer não ao funcionário. Então posso sair mais cedo? Pode, mas aquilo está de alguma forma lhe prejudicando. Aí não quero que use telefone, né, o celular na hora de trabalho ali no computador. Meu funcionário está o tempo inteiro no computador, no celular e não fala nada. O funcionário erra, né? E são casos reais, tá, que eu trago. O funcionário erra e dá prejuízo ali dentro da empresa e não cobra aquele erro do funcionário, né? Para não chatear, para não magoar, mas meu Deus, como eu vou falar isso? E aí acaba arcando com os erros. E eu vi uma coisa essa semana que eu mandei até para uma paciente minha, que é empreendedora, que eu achei incrível, né? Que dizia assim, empresa não tem coração, empresa tem CNPJ. Eu concordo muito com essa frase. Acho que no trato, na lida, tem sim que haver empatia, tem sim que haver carinho, respeito, mas se você é empreendedor, antes vem a sua empresa, depois vem você, depois vem o funcionário. Então, quando você está falando assim num ramo profissional de empreendedorismo, antes é a empresa. Mas você não estava falando até agora que antes sou eu? É isso na tua vida pessoal. Aí, quando você é dono da sua empresa, você, dentro do âmbito profissional, tende a priorizar a sua empresa. Mas aí temos outro problema. Aí eu tenho outra paciente, nem coloquei isso na live e veio na cabeça. Eu tenho outra paciente que não prioriza em nada ela. Então, ela trabalha cerca de 14, 15, 16 horas por dia. Sendo que 9, 10 horas é dentro do escritório e depois é em casa. Ela chega em casa, ela continua atendendo os clientes dela até a hora que ela vai dormir. Não. Tem que existir harmonia, tem que existir equilíbrio. Você tem que saber colocar os limites para você e para o outro. Entende? Entende por que não existe fórmula certa? Não existe jeito certo? Porque se você pega isoladamente algo que eu falei, você fala, então não. Então primeiro é a empresa, depois eu. Então eu vou trabalhar 20 horas por dia e dormir 4. Não vou ter momentos de lazer, não vou ter felicidade, não vou ter... Não, não é isso. Não existe fórmula certa, não existe passos para que você consiga, que eu consiga te entregar para que você seja feliz e melhore a sua vida. Não. Isso a gente talvez consiga junto, talvez não. Isso com certeza a gente consegue dentro de um processo de psicoterapia. Mas, porque aí eu sou a figura neutra que te ajuda a pensar sobre você, com as suas experiências, com a sua vontade, com tudo que é teu. Certo? Mas é importante que você pense nisso sozinho também. É importante que você saiba essas coisas e comece a fomentar, ainda que isso te angustie inicialmente, mas é importante, né? E aí toda semana eu falo pra vocês, né? Eu venho e pergunto, né? O conteúdo que eu tô falando tá fazendo algum sentido? Esse conteúdo de alguma forma tá te ajudando, né? Eu faço sempre com muito amor e carinho. E não ganho absolutamente nada por isso. Mas isso me faz bem. Isso me traz felicidade, isso me traz paz. Isso me traz aqui na live algumas pessoas assistindo, mas depois esse conteúdo fica salvo no feed, depois é algo indescritível. O quanto as pessoas vêm depois e me dão os feedbacks e me trazem como isso de fato ajudou elas, né? E aí eu sempre trago o exemplo do Cortella também, né? O Cortella fala que conhecimento e afeto é que nem água. Se ficar parado, apodrece. Conhecimento e afeto é igual água. Se ficar parado, apodrece. Afeto e conhecimento não foi feito para você guardar para você. Afeto e conhecimento foi feito para espalhar. Seria, acho que de extremo egoísmo que pode ter o conhecimento que eu sei que pode ajudar as pessoas e não proporcionar isso de alguma forma. Então, se está fazendo sentido para você, se você acha que talvez isso possa beneficiar alguém, eu sempre erro, acho que é aqui, ó. Aqui tem um aviãozinho, clica nele e manda para as pessoas que talvez possam ajudar. Para pessoas que isso faça de alguma forma sentido e possa mudar a vida delas. Participe da minha missão de vida
em mudar a vida das pessoas e envia o conteúdo, você vai fazer parte disso também, né? Vamos lá, né? Então, pensa comigo. Falei tudo isso até agora e aí quando eu apresento isso, muito provavelmente aconteça algumas objeções dentro da cabeça de vocês. E qual objeção é essa? Quais objeções são essas, né? A primeira e a campeã unânime é a questão do é difícil. Minha filha, tudo nessa vida é difícil. Eu amo ir para academia todos os dias, mas não é fácil. Seria muito mais gostoso e muito mais confortável ficar em casa. São 2 horas, 3 horas que eu passo na academia, 2 horas e meia, 3 horas que eu passo na academia, eu podia estar com meus filhos, eu podia estar estudando, eu podia estar descansando, eu podia estar fazendo N coisas, colocando as minhas séries em dias, meus livros em dia, eu podia estar atendendo 3 pacientes a mais por dia nesse período, mas não. É o momento que eu reservei para mim, para minha saúde, visando a minha saúde momentânea e minha saúde futura. Tudo é difícil. É difícil... Ah, Maite, mas é difícil comer certo. Concordo com você. Mas não é difícil ser obeso também? Qual dificuldade é pior? Ah, Maite, é difícil ir para academia puxar ferro. Concordo. Mas não é difícil ter dor nas costas? Eu fui, acho que uns 25 anos da minha vida extremamente sedentário. E eu vivi esses 25 anos com dores nas costas. Eu vivi 7 anos da minha vida usando bengala porque eu tinha um problema na perna. E aí o sedentarismo não sabia. O sedentarismo fazia com que esse problema piorasse. E aí depois qualquer dia eu conto pra vocês, né? Mas aí quando eu resolvi começar a praticar esporte, de qual eu usava o meu joelho como desculpa para não fazê-lo, né? Eu sempre tive muita vontade de lutar, de praticar artes marciais. Mas eu achava que aquilo não era pra mim. Não, isso não é pra mim. Até o dia que meu filho nasceu, meu filho tava com 1 ano e pouco para 2 anos, eu não tava aguentando o pique dele. Eu falei, eu preciso começar a me exercitar para aguentar o pique dessa criança. E aí eu falei, então se eu vou começar a me exercitar, eu vou fazer o que eu sempre quis fazer. E aí se ferrar o meu joelho de vez, qual que é o problema? Aí o médico opera. Sarou. Fui começar a lutar, sarou. Eu andei 7 anos de bengala, porque eu não aguentava dor na perna, no joelho, e era sedentarismo. Existe um problema, às vezes ainda dói, mas a dor que eu sentia antes era muito intensa. Perto de hoje não dói. Hoje eu faço exercícios muito pesados na academia. É difícil se priorizar, se colocar como protagonista da sua vida. Te dei vários exemplos do que eu poderia estar fazendo em vez de estar na academia. Mas se eu me priorizo, e aí dentro disso está a prioridade da minha saúde, e eu gosto de ir para lá, então eu tenho que escolher entre os difíceis. Ser sedentário e ter dores e envelhecer mais rápido, ou o difícil de ir lá e fazer força, que com o tempo ficou extremamente prazeroso para mim. É difícil seguir a minha dieta de hipertrofia? Eu gostaria de comer, como eu fazia antes, esfirras e hambúrguer todos os dias? Muito. Eu gostaria de comer doces depois do almoço? Até hoje sinto vontade. Mas é difícil ser gordo, né? Como eu era. É difícil ter sobrepeso. É difícil você não gostar do corpo que você vê. É difícil você não ter uma roupa que te caiba legal. Então, entre os difíceis, eu prefiro o difícil de me alimentar corretamente, porque isso ainda traz o benefício de longevidade, saúde longa, né? É difícil muita coisa que dá prazer e faz mal, muita coisa que a gente precisa se privar e sacrificar e faz bem. É difícil você começar a se priorizar? Mas não é impossível. E aí depois, quando você começa a fazer isso, você vai ver os benefícios que isso traz para a sua vida. A outra objeção que as pessoas geralmente pontuam é o magoar o outro. Talvez no começo, de fato, você magoe o outro. Mas isso só vai acontecer porque você estabeleceu a sua relação de forma onde você se deixava sugar. Você estabeleceu as suas relações de forma onde você não se priorizava. E aí, então as pessoas, elas de fato
talvez no começo se magoem. Mas eu vou te dizer que as pessoas se adaptam muito rápido às mudanças, né? As pessoas esquecem muito rápido quem você era antes e quem você é agora. E quando as pessoas começam a ver que você está se cuidando, está se amando, está se gostando, elas começam a ter você como uma referência. Nossa, como é legal fulana que se cuida, que se ama, que tá bonita. Você viu como fulana mudou? Você viu como fulana agora tá feliz? Você viu como fulana agora... Você começa a ser referência de bem-estar, de qualidade de vida, de uma pessoa legal, de uma pessoa feliz. E isso é muito legal, isso é muito bom. Porque a partir do momento que você começa a ser referência, as pessoas começam a se espelhar em você. E é aquilo que eu falei, você transborda o que está sobrando dentro de você. Então, se está sobrando alegria, felicidade, autocuidado, você vai começar a transbordar isso, você vai começar a contaminar as pessoas que estão ao seu redor e você vai fazer bem para elas. No começo, talvez, de fato, elas se magoem. Mas será que você se magoar a cada sim que você diz querendo dizer não, não é pior? E o benefício que isso traz depois para você e para os outros que convivem com você, não é melhor? Né? E aí outra objeção é não sei dizer não. Olha, é fácil. N-A-O-T-I-O, não. Não é difícil, né? É difícil você se preocupar com o que o outro está pensando, né? É difícil você sair do papel de vítima que você se coloca porque você consegue justificar em ter feito algo que você não quis fazer, né? A outra objeção que as pessoas também colocam é ser mal visto ou mal falado. De fato, talvez no começo as pessoas falem, mas de verdade, qual que é a importância que a opinião do outro tem dentro da tua vida? Isso é muito interessante de pensar. Porque é uma pergunta que eu faço para as pessoas meio que tomam um choque, né? Faço muito essa pergunta dentro do processo terapêutico. Qual a importância que a opinião do outro tem dentro da sua vida? O que realmente muda na tua vida o que o outro pensa e deixa de pensar de você? Ah, é porque meu chefe... Não, aí é outros 500, né? Teu chefe é outros 500. Tua esposa, é porque minha esposa... Tá. Teu marido... Ah, tá. Aí é outros 500, é outro. Aí vai ter que ter um diálogo para encontrar equilíbrio. Mas dentro das pessoas que não estão dentro da importância, né, de ser seu superior no trabalho ou de ser seu afeto, seu companheiro de vida, qual a real importância que a opinião das pessoas tem dentro da tua vida? Nada. A opinião das pessoas não muda absolutamente nada a tua vida. E é como eu disse, no começo talvez as pessoas comecem a falar mal, talvez as pessoas comecem a te questionar, talvez se magoem, mas conforme as mudanças elas vão vindo e você vai evoluindo, você vai começando a ser referência. Então não se importe, né? Não se importe Não se importe com o que as pessoas vão pensar. Não mudem absolutamente nada a tua vida o que as pessoas pensam de você. Salvo poucas exceções, como eu falei antes. Mas de fato, pensa. Muda em algo o que as pessoas pensam a seu respeito? Nada. Absolutamente nada. O que você pensa sobre você não é mais importante? E o que é que você pensa sobre você? Essa é a questão. Você já parou para pensar sobre você? Sem você se colocar a importância, né? Porque assim, qual que é a questão? Você tem que ser o centro da tua vida. O problema é que às vezes algumas pessoas se colocam enquanto centro da vida do outro, mas isso também para se fazer com o papel de vítima. Quando a pessoa se coloca como centro da vida do outro, ela acha que os outros estão falando sobre ela, elas acham que as pessoas estão tendo comportamentos para feri-la, elas acham... Você percebe quão vitimista é essa posição também? Vou fazer uma live sobre isso, interessante. Exatamente, Leilane, só liga para a opinião das pessoas que têm real impacto dentro da tua vida, né? Se as pessoas que não têm impacto real, você não tem um compromisso com elas, profissional ou afetivo, qual que é de fato a importância? O que importa que fulano da academia pensa ou deixa de pensar de mim? Eu tenho meu amigo Charlie, que eu vou treinar, né? Que até 2 meses atrás... Olha o que eu falei pra vocês no começo da live.
né? Pessoas vêm e vão, pessoas vêm e vão, pessoas vêm e vão. O meu amigo Charlie é um cara que chegou faz 3 meses na minha vida e faz 2 meses que a gente está treinando juntos, né? Um cara incrível, um cara fantástico, um cara que me ajuda pra caramba na academia. Já coloquei aqui nos stories, né? Ele é enorme, ele é grande, ele é forte, e é esse o caminho que eu quero seguir. Então, se é esse o caminho que eu quero seguir, eu não vou pegar uma pessoa que não treina pesado para treinar comigo. É uma pessoa que pega mais pesado do que eu para treinar comigo. E esse foi o caso do Charlie. E aí, o Charlie, ele faz um videozinho lá todo dia e coloca lá que eu sou frangolino, né? Might, embaixo ele coloca frangolino. Eu rio junto com ele, eu acho interessantíssimo, acho engraçadíssimo. E aí as pessoas, uma ou outra na academia, o frangolino, o frangolino. Cara, não me importa em nada, eu dou risada junto. O que é que importa a opinião da pessoa que está ali na academia junto comigo, que não tem um papel dentro da minha vida, que não tem uma convivência comigo, que não sabe? É esse exemplo, é isso que eu estou falando. Vamos adiante. Então, qual que é o jeito certo para dar errado? Né? Então, vamos começar a falar primeiro de... Se eu vou te falar daqui a pouco como talvez você tenha que se comportar e pensar para você evoluir, achar o teu caminho, né? Como que é o jeito certo de dar errado, né? É ficar se importando com as críticas do outro. Esse é o primeiro ponto. Se você se incomoda muito com as críticas do outro, você não sai do lugar. Se você se incomoda com o que as pessoas estão falando, e eu te garanto, as pessoas gostam muito de falar. Principalmente quando elas não sabem o que elas estão falando. Se você se preocupa sim com as críticas que vão vir, aí vai ser difícil você conseguir sair do lugar. A mesma coisa se você se importar com a cara feia que as pessoas fazem. Se você se importar com a cara feia que as pessoas fazem, tudo vai te parar. Você vai falar, poxa, mas vi a live do Might, daqui pra frente eu vou fazer XYZ, vai ser incrível, vai ser isso, vai ser aquilo. Pá! Primeira cara feia você para. Pá! Primeira crítica você para. E aí eu te pergunto, qual a importância que a opinião do outro tem dentro da tua vida? Pensa nisso, né? Qual o jeito? Outro jeito certo para dar errado é você não se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, como a gente vinha falando até agora, né? É você não se preocupar, não se colocar como a pessoa mais importante da sua vida e você não se preocupar como você está se sentindo com aquelas situações, porque você vai vivendo, vai priorizando o outro, vai priorizando como o outro pensa, vai priorizando como o outro sente, vai priorizando a cara feia do outro, vai priorizando as críticas, e aí você, onde é que fica? Onde fica você dentro disso tudo? Claro, você tem que se priorizar e se preocupar se você está fazendo bem ou mal para as outras pessoas. Se você puder fazer o bem, ótimo. Evite fazer o mal, é óbvio. Mas você é a primeira pessoa com que você tem que se preocupar, né? Outro jeito certo de dar errado é você fazer as coisas além dos seus limites. Isso tanto pro seu limite que você impõe pro outro. Você tem que falar pro outro, olha, você pode vir até aqui. O problema é que as pessoas têm um limite aqui e deixam que o outro passe esse limite. E quais os limites que você coloca pra você mesmo. Então, peraí, o meu limite é até aqui, mas você, mas o outro ali tá me pedindo tal negócio, eu vou aumentar um pouquinho. Mas o outro ali me pediu mais um pouquinho. Tá, qual que é o seu limite? Qual que é o seu real parâmetro? Como é que você realmente vai conseguir mudar e ser melhor e se preocupar e encontrar a tal da felicidade se você você nem mesmo conhece os seus limites? Essa é a questão. Você conhece os seus limites? Você sabe até onde você pode ir em cada situação que você vive, onde você está dentro da tua vida? Outra coisa muito importante, outro jeito certo de dar errado, é você não saber os seus valores. Seus valores, a sua missão de vida e o seu propósito, tá? Vamos começar com missão de vida. Missão de vida é aquilo por que você vive, né? Por que você está na Terra? Eu, Might, eu vivo, né? Minha missão é conseguir ajudar as outras pessoas. Eu nasci para isso. Essa é a minha missão de vida, né? Isso é o que os gregos chamavam de eudaimonia, né?
que é você exercer aquilo que é teu e te faz de fato feliz. Então eu sei a minha missão de vida, conseguir ajudar as outras pessoas. Essa é a minha missão de vida. Qual que é o meu propósito de vida? O meu propósito de vida é conseguir ajudar o maior número possível de pessoas. Então, né, estou aqui com as minhas lives e eu quero que daqui a 5 anos eu tenha aí 100 mil pessoas vendo a minha live da semana. Então, para que eu alcance meu propósito, né, que é complementar minha missão de vida, para que eu alcance meu propósito e eu de fato fazer diferença na vida dessas pessoas, tá? Então, para que eu encontre meu propósito, que é complemento da minha missão de vida, eu preciso ir lá no futuro, daqui 5 anos, vou lá e coloco um ponto, ó, daqui 5 anos eu quero essa meta. Volto ao meu momento presente e tenho que viver no momento presente, fazendo coisas que me levem a conseguir o meu propósito de vida. E aí, quando atingir esse propósito de vida, eu terei novos propósitos de vida. E novamente eu vou fazendo isso. É incessante, é imparável e tem que ser assim. E quais são os meus valores? Os meus valores são as regras do jogo. Os meus valores são as regras de como eu tenho que viver isso. Então, alguns dos meus valores: felicidade, alegria, diversão. Isso tem que me deixar feliz. Isso tem que me alegrar. Isso tem que me divertir. Tem que ter amor no que eu faço, tem que ter carinho, tem que ter respeito. Esses são os meus valores. Então, daqui 5 anos, quando eu me comparar, quando eu chegar em situações onde eu preciso fazer escolhas, eu vou pegar e olhar para as regras do jogo, que são os meus valores. Falar, isso aqui condiz com meus valores? Ah, Maite, vem aqui e faz algo, eu não consigo nem pensar em alguma coisa, mas faz alguma coisa que vai conseguir tal coisa. Tá, eu olho, não condiz com os meus valores, eu não faço, eu não quero. Eu vou seguindo os meus valores. Pensei num ótimo exemplo. Mas vem aqui, se afilia a partido político tal, então apoia político tal, que você vai conseguir aí uma legião de pessoas aí para te seguir. Não condiz com os meus valores. Não condiz com os meus valores. Eu não vou estar fazendo isso por amor. Eu não vou estar fazendo isso com carinho. Eu não vou estar me divertindo no processo porque fere os meus valores. Não vai ter felicidade e não vai ter alegria. Então, se não condiz com os meus valores, se não condiz com as regras do jogo, eu não faço. Um jeito certo de dar errado é você não saber os seus valores, sua missão e o seu propósito. E aí quando você começa a dizer sim e não sabe dizer não, quando você começa a dizer sim, 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 sim e não consegue dizer não, isso vai te ferindo e te fere talvez porque você não saiba quais são os seus valores, você não sabe qual é a sua missão de vida e você não sabe qual é o seu propósito. E aí aquilo vai contra quem você é. Ainda que você não tenha definido eles estão dentro de você. Você talvez não tenha escrito eles, mas você tem eles dentro de você. E aí, a partir do momento em que isso vai ferindo os seus valores, a sua missão e o seu propósito, vai te acabando, vai te deixando mal, né? Se esses foram o jeito certo para dar errado, quais são os jeitos certos de chegar lá? Primeiro de tudo é entender a ordem das coisas. Isso eu acho que foi minha primeira live, eu falei sobre isso. O que é a ordem das coisas? A ordem das coisas é como as coisas são. Exemplo, vou pra praia no final de semana. Vocês viram o calor que fez hoje? Então, final de semana vai dar praia. Vou pra praia no final de semana. Aí chega no final de semana, chove. Sexta, sábado e domingo. Eu fico puto porque tá chovendo. Sexta, sábado e domingo. Te perguntar, vai adiantar eu ficar bravo? Só vai estragar meu final de semana. Não vai parar de chover. Qual que é a ordem das coisas? O tempo, a meteorologia não vai mudar porque eu quero que mude. Entende? O exemplo da ordem das coisas. As coisas são como são e elas não se adaptam a você, elas não mudam para te agradar. A natureza, as regras da sociedade, nada muda para te agradar. No entanto, você consegue se adaptar às coisas. Então, se está chovendo no final de semana, que eu aluguei uma casa na praia e fui para a praia,
Vou então lá na casa da praia, se eu descer para a praia, me divertir com a minha família. Então, já que estamos na praia, vamos fazer aqui uma comida diferente, vamos pedir uma comida diferente, vamos fazer uma comida diferente, vamos brincar de coisas diferentes com as crianças. Não sei. Na hora a gente inventa algo, mas ficar bravo e estragar o final de semana não vai adiantar de nada. Então, para que dê certo, você precisa entender a ordem das coisas. Você precisa também saber, como eu falava agora, sua missão, visão e valores. Você sabendo sua missão, visão e valores, fica muito mais fácil você tomar decisões na sua vida e saber o que você quer dizer sim, o que você quer dizer não, né? Entenda a ordem das coisas, saiba a sua missão, visão e valores, saiba o que você realmente quer. Quando alguém te pergunta algo, quando alguém te pede algo, você tem que saber o que você realmente quer. Porque talvez às vezes você fique, e aí eu falo de relações amorosas, às vezes talvez você fique com uma pessoa para não chatear ela porque ela insistiu muito. Ah, eu não sei dizer não. E eu vou lá e fico com a pessoa porque eu não quero. Uai, mas... Daí você se feriu, né? Mesmo que tenha sido só uns beijos, você foi lá dar uns beijos numa pessoa que você não queria. Porque insistiu? Faz sentido? E esse exemplo real que eu estou dando. É um exemplo real que eu estou dando. Né? De coisas que já chegaram em mim, de pacientes que já falaram comigo, de pessoas, amigos, colegas. Então, saiba o que você realmente quer. Se você não quer ficar com fulano, não fique. Se você não quer ir para a praia, não vá. Se você não quer XYZ, não faça, porque cada decisão que você toma na tua vida, não sei se você sabe, é extremamente decisiva para o desenrolar da tua vida. A gente chama isso de teoria do caos, né? Efeito borboleta. Cada pequeno ato que você tem na sua vida pode ter uma consequência gigantesca. Pensa uma pessoa que foi atropelada, foi atravessar a rua e foi atropelada. Isso é do filme do Benjamin Button. É muito comprida a história, eu não vou contar para vocês. Mas pensa numa pessoa, né, uma moça que foi atravessar a rua e foi atropelada. Pensa comigo, antes de ir ali, ela esqueceu o celular dela em casa. Então, ela saiu, esqueci meu celular, voltou para pegar o celular. Aí ela foi pegar um táxi e o táxi demorou para passar. E aí foi acontecendo vários e vários e vários eventos. Pequenos eventos. E no final ela é atropelada. Se ela não tivesse esquecido o celular, o tempo seria diferente, ela não teria sido atropelada. Se ela não tivesse tido que esperar mais o táxi, o tempo seria diferente. Se ela não tivesse parado para ir no banheiro, se ela não tivesse parado para fazer um café, se ela não... Por segundos, a vida dela poderia ter sido diferente. E é assim a nossa vida, né? Cada pequena ação pode ter um desenrolar que a gente não previa. Cada pequena escolha pode ter proporções inimagináveis. Então, priorize o que você quer, porque quando você faz o que você não quer, e se isso tiver um desenrolo que não vai ser agradável para você, não adianta depois você se colocar em posição de vítima. Você é a responsável. Outra questão extremamente importante para que você consiga fazer tudo isso que eu falei até agora é você desacelerar. A gente está muito acelerado, né? Acelerado demais, seja por excesso de informações, seja por excesso de trabalho, seja pela ansiedade, seja pelas angústias, seja pelo que for. A gente age muito no impulso, a gente usa muitos hábitos, a gente usa muito o sistema cerebral que é rápido, de decisões rápidas, de fazer as coisas rápidas. E é isso que a sociedade exige de nós. Então, conforme você vai nesse ritmo acelerado, você talvez vai tomando decisões as quais você não parou e pensou antes. Pensa, reflita para tomar uma decisão. Porque, como eu falei antes, cada decisão sua pode ter um desenrolar inimaginável, que pode trazer consequências quais você não previa, tá? Então, é melhor você ter uma consequência que você não previa boa do que ruim. É melhor você ter uma consequência que você não previa, onde você parou e pensou e realmente tomou uma decisão pensada, do que não pensada.
desacelere. Isso é para qualquer e absolutamente tudo na tua vida. Desacelere. Extremamente importante, né? Outro jeito de dar certo é respeite o outro, né? Porque aqui eu tô até agora falando sobre você, o eu. Mas é importante que você pense no outro. Aquilo que é do seu desejo de alguma forma vai ferir o outro. Aquilo que você não quer fazer é extremamente importante para o outro. Por exemplo, eu não gosto de comida japonesa. Não gosto. Mas a minha esposa ama. Até a pandemia a gente ia, né? Antes da pandemia, eu ia em restaurante japonês com ela, ainda que eu não gostasse de comida japonesa. Ainda que não me agradasse. Por que eu cedia? Porque chega lá, tem um docinho no final que eu gosto. Tem o gyoza que eu como, o yakisoba, o tepan, pouquinha coisa. A comida japonesa em si eu não como, eu não gosto de peixe, de arroz, etc. Ela ama. Mas existem opções para que eu consiga comer naquele local, então eu ia com ela. E o melhor, a companhia me agradava muito. Alegrar a minha esposa levando ela para fazer algo que ela gosta. E a companhia dela, que é incrível para mim, isso definia, né, fazia com que eu escolhesse levá-la, né, escolhesse ir com ela ao restaurante japonês. Então, ainda que não fosse algo que eu quisesse, eu ia, porque ali eu sabia, eu sei que eu ia me divertir, eu sei que eu ia conseguir me alimentar e etc, né? Quando você for falar não para as pessoas, que essa é o intuito, né, aprender a dizer não, saiba justificar o porquê você está dizendo não, né? Não é espalhar não à torta e à direita, daqui para frente, tudo que me falarem eu vou falar não. Não, não é isso. Mas é você parar e pensar, não. Tá, mas por que não? Por causa disso, disso, disso. Olha, fulano, não, por conta disso, disso e disso, né? Saiba justificar para as pessoas, né? Saiba argumentar a sua ideia, a sua decisão. Em casa, um exemplo disso é em casa. Meu filho, a gente ensina ele desde cedo a argumentar, né? Chorar, fazer birra, bater, espernear, nada disso funciona. Se você quer alguma coisa, você tem que saber argumentar o porquê você quer daquilo e por que é importante que a gente faça isso por você. Ponto. Por quê? Porque o mundo lá fora, né, não vai ceder a ele depois. O mundo lá fora não vai, só porque é bonitinho, só porque é legalzinho, só porque... Não. O mundo lá fora depois bate, o mundo lá fora depois diz não. E você tem que saber conseguir o que você quer argumentando, não é gritando, chorando, esperneando, agredindo, xingando, não. Você tem que saber argumentar. Então, em casa a gente ensina o nosso filho a argumentar. Então o Martinzinho, desde cedo ele sabe argumentar. E pasme, um moleque de 6 anos, eu não lembro o que foi essa semana que ele pediu. Ele queria dormir na sala. Não sei por que aquele moleque ama dormir na sala, não no quarto dele. E aí ele pede todos os dias da semana para dormir na sala. A gente fala, não é sexta-feira. Sexta, sábado, domingo você pode dormir na sala. E aí ele foi pedir para minha esposa, né? Mamãe, posso dormir na sala hoje? Não, Martim, não pode. Olha, ele respondendo, olha, mas a regra não é que sexta-feira eu posso? Que dia é hoje, mamãe? Ela falou, sexta. Então, posso dormir na sala? Pode. Por quê? Porque com 6 anos ele já sabe argumentar. Tem gente que tem 30, 50, 60 anos e não aprendeu a argumentar, não aprendeu a defender a sua ideia, o seu ponto de vista, a sua decisão. É tudo na ignorância ou é tudo no se fechando, se calando. Não, isso não adianta, isso só faz mal. Aprenda a argumentar, aprenda a ganhar o mundo com as suas ideias, com as suas conversas, com os seus... Caiu, mas voltou. Vamos lá, para terminar a live rapidinho, porque a internet começou a dar ruim, né? Então, se coloque enquanto prioridade da sua vida, se respeite, conheça os seus limites, sua missão, seu propósito, tudo que eu falei até agora. E se respeite. Tenha respeito por você mesmo, né? E busque equilíbrio entre as exigências sociais e a sua felicidade pessoal. Busque equilíbrio entre as exigências sociais e a sua felicidade pessoal, certo? Para acabar a live,
vocês têm acompanhado, têm visto as lives e tal. E eu não sei se vocês perceberam, o que eu estou falando nessas lives até hoje é: se você não gosta de quem você se tornou, mude. Mude para ser quem você quer ser. Nada impede que você comece a ser quem você quer ser. Se você não gosta de quem você se tornou, lembre-se, você vai ter que conviver com você mesmo para sempre, até o fim, até a morte. Então é muito melhor que você seja alguém agradável de conviver. Quem você quer ser? Você é quem você quer ser? Quem você realmente quer ser? Certo? E aí, a partir do momento que você descobre isso, você vai aprender a dizer não para as pessoas, você vai saber os seus limites, suas prioridades, etc. Certo? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? E quero fazer um convite. Diariamente eu tô lá no feed, nos histories, né? Trazendo assuntos diferentes para falar sobre ansiedade, né? Assuntos que são subjacentes, aqueles assuntos que estão por baixo do pano da ansiedade, que é do cotidiano de cada um, né? E aí são assuntos que as pessoas geralmente elas não param para pensar, como o tema dessa live, por exemplo, né? Ser protagonista. As pessoas elas não param para pensar em coisas tão pequenas que são geradoras de ansiedade, né? E eu me proponho a trazer essa ajuda para vocês por conta da prática clínica, que a prática clínica me proporcionou. Então, diariamente, stories e feed eu vou alimentando com muito carinho, com muito amor, tá? Toda segunda-feira uma live sobre alguma temática diferente também. Grande abraço, foi um prazer incrível estar aqui com vocês. Até semana que vem e até todos os dias.